Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Então a gente precisa combinar direito, porque eu leio e escuto vocês para escrever depois. Então, A gente aqui, né? Elisa, tem muito assunto para a gente falar hoje, porque o Supremo, não sei o que aconteceu nesses últimos dias, eles resolveram. Especificamente, eu queria comentar, começar a nossa conversa, e eu não sei qual o termo jurídico correto, que o então presidente Jair Bolsonaro deu para o então deputado Daniel Silveira para tirá-lo da cadeia e, enfim, deixá-lo livre, leve e solto. Explica para a gente, porque tem uma série de meandros, e não só a parte técnica, mas também o. mas não é nenhuma surpresa também, né? Bom, eu acho que tem vários pontos importantes nesse julgamento para a gente pensar. Acho que o principal deles, né, independentemente da discussão técnica que foi muito rica no Supremo, é de que os ministros, a maioria deles, fez um coro muito forte sobre o absurdo que foi a concessão dessa graça para Daniel Silveira. Né? Então, os 8 votos que anularam, né, por inconstitucionalidade, essa graça dada a Daniel Silveira, tiveram como um ponto comum um recado muito claro de que não é possível conviver com este grau de instrumentalização do poder em benefício próprio, como foi compreendida essa graça dada a Daniel Silveira. Se seria um indulto individual, se seria uma graça pela nossa história constitucional, qual a natureza desse ato. Então, assim, votos belíssimos, né? Acho que ajudam até a construir a perspectiva desse instituto, mas eles não entraram, vamos dizer assim, na armadilha de dizer que essa era uma questão técnica, né? Não era. Essa era uma questão sobre uma violação muito evidente da Constituição, sobre uma usurpação da República e para ataque ao próprio tribunal. Né? Então, o Tribunal de Constituição contra os seus ministros e derrubou pelo voto de 8-2. Né? Pensando um pouquinho nesses dois agora, né? Nós temos ali vencidos André Mendonça e Nunes Marques, que também têm ficado vencidos nas denúncias dos atos antidemocráticos, que também ficaram uma panelinha, vamos dizer assim, que acha que todos esses atos, essa tentativa de golpe, a ameaça ao Supremo, de que deixa para lá, não é nada muito grave, não vamos fazer grande alarde disso, o presidente podia, né, fazer isso, o que me parece uma coisa bastante preocupante, tendo em vista todos os anos que eles permanecerão ainda no tribunal. No colegiado, é um jogo de 8-2 e, eventualmente, com uma nova indicação de poder. Eles também têm muito poder e isso pode vir a gerar grandes conflitos dentro do tribunal. Você diria que a Suprema Corte do Brasil, quer dizer, a Suprema Corte americana, que é muito dividida, que você quase que antecipa como cada juiz vai votar, porque eles têm afiliação partidária? Olha, nós sempre tivemos uma possibilidade, né, de antecipar o perfil de ministros. O problema é que ele é mais conservadores. Nós tínhamos uma clivagem sobre direito a reconhecimento, uma clivagem sobre terras, né? Então, a dinâmica de separação do nosso tribunal, dizer assim, né, de uma maneira diferente da Suprema Corte. Agora, que estavam em polos distintos em todos esses temas, era a sua autodefesa. E o que a gente vê agora com esses dois defesa do tribunal, tem 2 ministros que não querem jogar esse jogo com os demais. Então, me parece que a gente tem um cenário de fato difícil pela frente, porque são ministros que ficam um bom tempo por lá. E Kennedy, no você quer caso entrar na aí, né, conversa aí? Luiz? Queria no caso do voto dos dois, você já estava explicando que tecnicamente a decisão ela é bem fundamentada. Eles são ministros que, do ponto de vista técnico, como é que eles têm agido no seu entender? É uma prática interpretativa, né? Então, infelizmente, a gente não tem assim de uma maneira absoluta.
Mas é muito evidente quando um argumento se vale da técnica para esconder um objetivo político, né? E me parece que esses votos de Nunes Marques e de André Mendonça nessas questões dos atos antidemocráticos e do controle em geral dos atos do presidente Jair Bolsonaro usam, vamos dizer assim, a técnica de fato para escamotear interesses outros, né? Então, é quase um xiste, né? É quase uma piada, você imagina, bom, mas como é que você vai defender constitucionalmente, numa Constituição republicana, democrática, que é o Silveira, um dia depois de ataques ao tribunal? Quer dizer, uma coisa que foge. Mas o argumento deles, nesse caso, foi que, veja bem, há conjunto de normas, princípios, valores e orientações que, claro, né, vão identificar se essas competências estão sendo corretamente exercidas ou não. Do É, ponto de o vista poder do presidente prático, tem critérios, né? Não é um poder absoluto, né, Luísa? Tem critério, tem que seguir o que está na Constituição, não é o que está na cabeça dele. Exatidade, que fala dos princípios democráticos, que fala do republicanismo, que fala dos limites que se impõem ao poder. A Constituição tem que ser lida como um quadro constitucional, mas a gente passou por tantos absurdos nesses últimos 4 anos que a gente ficava em dúvida, né? Falava assim, nossa, mas isso é muito absurdo. Esse foi o tom muito acertado que os ministros deram nesse julgamento. Para firmes em afirmar, olha, isso daqui está claramente fora do jogo, que bom que a gente está julgando isso. Na minha opinião, está julgando tardiamente. Mas as condições, vamos dizer, de funcionamento e de existência, que bom que o tribunal não demorou mais para dar esse recado ao nosso passado aí, ainda próximo. a minha memória não é confiável, nunca foi, mas eu, salvo engano, me lembro de você ter escrito do então presidente Jair Bolsonaro. No mesmo dia, Zé, No mesmo porque, dia, né, exatamente. eu não consigo recusar um pedido seu, você me pediu, eu escrevi no mesmo dia. Você vê? Estou devendo para a Heloísa, nunca paguei essa daí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Do ponto de vista prático, muda o que para o Daniel Silveira, se é que muda alguma coisa? E do ponto de vista de criar quer dizer, já tem uma decisão tomada, isso serve de exemplos para outros casos ou não? Ô, Eu Heloísa, acho que estou pegando muda, carona no Toledo aí, claro. rapidinho, porque o Daniel foi condenado, o Daniel Silveira, a 8 anos e 9 meses de reclusão. A defesa quer uma revisão dessa condenação, para tentar diminuir a. Silveira piora, né? Ela já não era boa, mas ela piora agora com essa decisão, porque essa graça de Bolsonaro, enquanto ela estava, Daniel Silveira, já estava, vamos dizer assim, razoavelmente pacificável, que o que a gente chama os efeitos secundários da pena, sobretudo a inelegibilidade. Havia um debate, esse foi um debate feito ano passado. Agora, a gente já tem a definição, né, de que essa graça foi inconstitucional e que, portanto, Daniel Silveira deverá cumprir a pena que ele recebeu naquele julgamento feito pelo Supremo Tribunal Federal. Ele sofreu uma série de medidas cautelares ao longo desses anos, né, que não se confundem com cumprimento da pena. Ele foi preso porque ele violou cautelares de tornozeleira, porque eventualmente ele prejudicou a investigação no curso do processo. Então, ele teve prisões cautelares ao longo desses anos, mas cumprir pena ele ainda não cumpriu. E isso agora se torna uma possibilidade bastante próxima, né? Assim que transitar em julgado, o julgamento no Supremo Tribunal Federal, que ainda não transitou, né? Há um debate ainda ocorrendo ali, provavelmente ele já será levado para cumprimento dessa pena. E cria um precedente, uma jurisprudência. Cria. E me parece que o voto do ministro Gilmar Mendes foi o mais claro numa possível linha, né, daqui para frente. Nós tivemos a ministra Rosa Weber, né, dando um voto que foi acompanhado pelos colegas, e para a ministra Rosa Weber se tornou, vamos dizer assim, ela considerou possível essa modalidade de indulto individual que a gente chama de graça. Ela falou, bom, a Constituição permite isso. Ela não permite isso nesse caso,
porque, evidentemente, é uma violação aqui da moralidade da impessoalidade, né? Mas outros ministros, como, por exemplo, Gilmar Mendes, cogitam que sequer essa forma individual está amparada pela Constituição, de que existe apenas a modalidade coletiva de indulto, esse que a gente já conhece, que todo final do ano tem um decreto presidencial coletivo, objetivo, que atinge uma série de apenados. Então, há um precedente estabelecido agora, mas a discussão não se encerra, né? O que o Supremo já deixou muito claro? Se você quiser perdoar um amigo seu, não pode. Se você quiser perdoar um familiar seu, não pode. Se você quiser perdoar um aliado íntimo político, não pode. Tá? E nós, judiciário, teremos poder de revisar o que você vai fazer nesse ato, né? Que até isso estava em jogo, se poderia ou não ter revisão judicial. Então, isso já está estabelecido como um precedente. Daqui para frente, se o Bolsonaro voltasse casos... ao poder e quisesse dar uma graça para todo mundo que usa camiseta amarela, também não poderia, porque se enquadra numa dessas categorias aqui de aliado. Não pode, a não ser que ele consiga indicar mais ministros, além dos 2 que ele já indicou, e conseguir com isso uma maioria diferente dessa que está lá. Perfeito. Bom, queria mudar um pouquinho de assunto, Kennedy, começar a falar sobre algo que está por vir, que é a eventual regulamentação ou supressão do artigo 19 de uma lei que é usada para justificar que é impossível você punir ou responsabilizar as plataformas digitais pelo conteúdo que elas veiculam. Como é que você está? O que você está achando dessa discussão? O que você está achando desse projeto de lei especificamente e desse julgamento que foi pautado pelo Supremo desse artigo específico? Pois é, né? Me parece que a gente está com uma certa, um certo deslocamento da realidade, né? Então, de um lado, a gente tem um discurso de neutralidade, um discurso de liberdade, né, dessas plataformas, como se a gente não tivesse vivido no Brasil nesses últimos anos, né? Quer dizer, a gente vivenciou o que foi o uso das redes, a ausência de neutralidade, e agora, né, de maneira muito escancarada, a afirmação dessas organizações de que, de fato, querem influenciar o processo político e, portanto, de neutralidade não tem nada, né? O julgamento do Supremo, me parece que ele vem como um estímulo a essa regulamentação do Congresso Nacional, né? Me parece que ela vem para estabelecer a possibilidade, se não a necessidade dessa responsabilização, algo que já vinha sendo desenhado em algumas decisões, né, que a gente viu durante as eleições, nesse sentido. Me parece que agora o plenário também se debruça sobre esse tema para dar uma sinalização para o Congresso de que o caminho é esse, né, de que o caminho é o da regulamentação e não o contrário. O Congresso me parece que deu alguns recuos, né, na complementação, vamos dizer, dessa regulamentação com fake news, e essa agenda agora de julgamentos parece que joga o caso e a agenda para frente. E, de fato, existe um timing, né? A gente está falando de eventos recentes, a gente está falando de uma possibilidade de sair de um cenário de ausência de regulamentação e conseguir trazer responsabilidade para aqueles que lucram a partir disso, né? E a gente não está falando só de extrema-direita, de algoritmos extremistas, a gente está falando também, muito recentemente, do movimento de ataque nas escolas, de violência contra crianças, enfim. A gente está falando de muita coisa, né? E para isso, porque parte dessas empresas sempre diz que é uma impossibilidade técnica, né, fazer isso, quando não, claro, jurídica, porque não tem representação do país. Mas sobre a responsabilidade técnica, é só a gente procurar algum mamilo ampliar
possibilidade aí de impedir a veiculação de discursos extremistas e a sua responsabilização, né, com essa manipulação toda da rede. Me parece Agora, que o Supremo empurra a agenda do Congresso. se não empurrar o suficiente, ou seja, se os impulsionamentos do Google no Facebook forem mais fortes do que a vontade do Congresso específico, é, seria um avanço ou não? Das redes, né, da regulamentação ali do PL da fake news. Mas a gente vai estimular um litígio nessa área, né? Então, se hoje a gente tem um caso ou outro que busca essa responsabilização dessas redes, dessas plataformas pelo seu conteúdo por aqui, com uma sinalização nesse sentido do Supremo, a tendência é que você tenha mais litígio por parte do Ministério Público, por parte da Defensoria, por parte das organizações da sociedade civil, e aí talvez as empresas desejem uma regulamentação, porque existe Uhum. uma chance da decisão judicial ir além, né, do que está se imaginando nessa regulamentação, na maneira como ela está sendo vista. Então é um Isso é muito jogo. interessante. O que você está dizendo, então, se eu entendi, eu sou meio devagar, precisa explicar várias vezes para eu captar. O que você está dizendo, então, é que se não regulamentar, se a Câmara não votar e o Supremo acabar com esse artigo 19, ou não reconhecer a validade, a constitucionalidade dele, pode ser pior para as plataformas. Exatamente. Pode ser pior para as plataformas, porque o Supremo tem dado recado em várias decisões, e não só o Supremo, o TSE também, né? Então, órgãos de cúpula, de que existe um limite e de que essas autoridades estão sujeitas a isso nacionalmente, né? Então, assim, sim, né? A gente está falando que num cenário de ausência de regulamentação, esses conflitos serão para promover essa responsabilização. E isso pode ser pior para as plataformas. E demora, né? Eu já falei. Agora eu entendi por que que o Facebook, dizendo que ia acabar com a internet no Brasil, blá, 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 o Facebook falou, não, não, não tem nada a ver com isso. Quer dizer, o Facebook já entendeu que alguma regulamentação talvez seja necessária para evitar justamente esse cenário de suspensão básica, né? Tira do ar o Telegram, tira do ar o Facebook, tira do ar o Google, quem quer que seja, se não cumprir a decisão judicial. Agora, você vê? Demorou, caiu. Kennedy, desculpa te interromper. Não, tranquilo. Ô, Heloísa, eu queria mudar um pouco de assunto e perguntar o que que você acha da indicação do Cristiano Zanin, que é uma indicação iminente, o Lula deve fazer em pouco tempo a crítica aí ao caráter pessoal da indicação, porque ele foi advogado do Lula na Lava Jato. Ao mesmo tempo, os defensores dizem que ele tem preparo por ter mostrado o que ele fazia como garantista, né, nessa linha mais garantista, e que isso traria apoio ali dentro do Congresso, do Pacheco, do Lira, para ele ser indicado. E da ideia de estipular mandatos para o Supremo. Quando a gente imagina o desastre que é algumas figuras poderem ficar 3 décadas no Supremo Tribunal Federal, se você tem simpatia por essa ideia ou não, enfim, o que você acha? Eu já até me manifestei sobre isso, já escrevi sobre isso. Eu acho uma indicação equivocada. Eu não tenho dúvidas das qualidades individuais de Zanin, né? Ainda que eu não ache que seja um grande mérito jurídico ter um jurista brilhante, né? Mas o fato é que acho que ele fez uma advocacia muito bonita, né? Muito bem sucedida, muito combativa ao longo desses anos, e acho que merece o reconhecimento que tem, né? Inclusive de ser já sondado um prestígio aí, né? E um reconhecimento ao trabalho dele. Mas eu acho absolutamente inadequado o presidente da República indicar seu advogado pessoal para o Supremo Tribunal Federal. O Zanin não é uma figura que está no debate público, no debate de ideias, produzindo conhecimento, se posicionando sobre os problemas do Brasil. Então, ainda que a gente saiba que ele fez uma boa. E, de fato, a gente está falando de um cargo cujo impacto é de uma agenda de trabalho, dos temas de uma agenda de superação de pobreza, de conformação do Estado, de relação internacional, de perspectiva. Né? E me parece inadequado esse nome, não porque eu não acho que ele preenche os requisitos constitucionais, acho que preenche os requisitos constitucionais,
mas é inadequado o presidente indicar o seu advogado pessoal, né? E eu acho que não devia ser tão espantoso falar isso, né? Me parece um tanto até óbvio, né? E aí a gente não está falando também de um advogado pessoal que, por sua vez, tinha uma trajetória pública muito bem definida e defendeu esse caso, dentre vários outros, né? Então, acho bastante inapropriado, acho que nós temos muito bons nomes, eu tenho me posicionado publicamente a favor de uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal, isso vai fazer diferença, isso vai fazer caminho na nossa sociedade, e eu espero que o Lula esteja sensível a esses argumentos. Você A acha questão dos que... mandatos. exatamente. Eu acho que é uma má ideia. Nós temos um modelo que, pelo menos, né, até agora, não foi capaz da atuação dos ministros com os seus indicadores. Mas o fato de não ter mandato era um estímulo para que, uma vez no Supremo, no tribunal, com a sua imagem, com a sua carreira, com a sua biografia, ao invés de esse um incentivo muito perverso para ministros do Supremo, de eventualmente, não só em relação ao presidente que indicou, mas a potenciais casos, né? E a gente sabe que a repercussão econômica dos casos do Supremo são né, de montantes inimagináveis, de isso ser um estímulo para ministros se comportarem de contra. Acho que o processo pode melhorar em outros aspectos. Pode ser mais transparente, pode ter chamada pública, pode ter a indicação de 5 pessoas possíveis, audiências públicas em todo lugar e não só no Senado. Quer dizer, a gente sempre fica nessa surpresa, né? De hora daquela pessoa. Acho que dá para melhorar o processo, mas o mandato não é uma boa ideia. Bom, a gente Esse infelizmente já ponto é está importante chegando. mesmo. Esse ponto é importante. Está ali, julga uma causa importante, quando sai, a gente vê no mercado financeiro e bancos. Nas agências Argumento bom. reguladoras em geral, né? Isso, exatamente. Essa porta rotatória, né? Que o Giratória. cara vai, giratória, vai e volta aqui. A gente está vendo agora nos Estados Unidos um caso meio escandaloso, meio não, completamente escandaloso, né? De um ministro da Suprema Corte. A legislação está do jeito que tem que ser para ter algum tipo de supervisão sobre a atuação dos ministros. Já o que existe é o suficiente ou poderia ser aprimorado? Não, acho que pode ser aprimorada. Nós temos um controle hoje que ele é, sobretudo, exercido pelos ministros. É isso que, no limite, vai impedir que o ministro julgue o caso de algumas. As pesquisas que têm sido feitas na GV, com a autoria do professor Rubens, da Ana Laura, da Lívia, da Luísa Ferraro, mostram que, quando chega esse pedido de suspeição e impedimento ali no plenário, os ministros se protegem. E isso faz com que você tenha um controle meramente pessoal do ministro decidir se ele está impedido ou não, ou suspeito ou não naquele caso. Convenhamos que esse não é um bom controle para se impedir esse tipo de cooptação, influência que se tem em relação aos ministros e que macula demais, né, a atividade judicial como um todo. Então, acho que dá para estar mapeado como um problema. Perfeito. Bom, infelizmente a gente chegou no nosso tempo limite aqui, poderíamos ficar mais uma hora explorando a pergunta que eu não formulei no começo, falha minha, era qual o recado que o Supremo passou para Bolsonaro nesse julgamento, mas você respondeu mesmo sem eu formular a pergunta, o que mostra que não me permitir dar uma sugestão, é que o Supremo disse que não é possível usurpar o poder em benefício próprio. Sim. Recado para não só para... Dá para ficar até menorzinho. Opa. Acho que talvez o recado do Supremo para Bolsonaro é tic-tac. Muito melhor, muito melhor, muito melhor. Esse título aí vai para as cabeças. Esse daí vai ser impulsionado naturalmente, sem ninguém pagar. Lisa, muito, muito obrigado aí pela sua participação. Estou um pouco menos ignorante depois dessa conversa. Imagina, é um prazer. Eu sou muito fã de vocês. Um abraço, Kennedy. Um abraço, Zé.